CBN São Paulo segue a sua rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo até o dia 4 de setembro. Nós vamos ouvir aqui os 12 candidatos que querem comandar São Paulo. E hoje vamos ouvir José Maria Emael, que é do PSDC, o Partido Social Democrata Cristão. Ele tem 73 anos, advogado, foi deputado federal entre 86 e 94, já concorreu à Prefeitura, ao governo do Estado, também à Presidência da República. E nas últimas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo, nessas eleições, Emael não chegou a ser pontuado. Já o índice de rejeição é considerado alto, 14%. O vice-candidato à prefeitura, ao lado dele, é o Lindenberg Clemente de Moraes, professor Lindenberg. E está aqui já no nosso estúdio, José Maria Emael. Você pode participar aqui dessa entrevista mandando para cá sua pergunta através do fabiola.cidral@cbn.com.br, assim como também no Twitter. No Twitter, Fabiola Cidral, tudo junto. Lembrando que a nossa entrevista é transmitida ao vivo em imagem e som pelo site da CBN. Olá, candidato, bom dia. Bom, a defesa e a valorização da família são as suas principais bandeiras. Inclusive, no seu programa de governo, ela abre falando sobre isso. E nós estamos acompanhando, nos últimos tempos, uma mudança muito grande das famílias brasileiras, das famílias pelo mundo, inclusive. São pais separados, são casais homossexuais que adotam crianças, avós que cuidam de filhos. Hoje mesmo temos a notícia de um homem com 2 mulheres que a justiça permitiu que eles se definissem assim. O que é a definição de família para o senhor e qual é essa família que o senhor quer valorizar? Para nós, para a democracia cristã, a família é a união de homem e mulher. Essa é a nossa visão de família. E tudo passa pela família. Na campanha presidencial, eu fui recebido um sábado pela manhã, um sábado bonito, ensolarado, né, na residência da Cúria Metropolitana, pelo cardeal arcebispo Dom Odilo Pedro Scherer. E ele me falava, né, sobre a família. E num determinado momento, ele me perguntou o seguinte: deputado, candidato, você assumiria o compromisso, se eleito presidente da República, de criar o Ministério da Família? E eu respondi de pronto: arcebispo, cardeal, eu não assumiria, assumo agora. E naquele momento a democracia cristã e eu, pessoalmente, assumi o compromisso de lutar pela criação do Ministério da Família. E naquela ocasião, Fabiola, o arcebispo me fez uma colocação que eu achei extremamente interessante. Ele me perguntou: deputado, você sabe o que é a família? Eu sei, senhor arcebispo. A família é a célula básica da sociedade. Ele falou: isso é verdade, mas a família também é uma outra coisa. A família é a usina econômica que forma a nação. Porque é a família que educa, que cuida, que alimenta, que veste e que constrói os cidadãos. É a família que constrói a nação. Quer dizer, a família é também uma usina econômica. Eu achei muito interessante essa colocação. Agora, e qual é essa família que o senhor vai valorizar, então? É o homem, a mulher e o E filho. os filhos. E as outras famílias? Elas não vão ser contempladas Não, num eventual governo? Fabíola, eu estou falando em conceito. Aham. Na nossa visão, o conceito de família é a união de homem e mulher. Você tem outras formas de junção social que têm que ser respeitadas, tá? Por exemplo, a questão da relação homoafetiva. Ela está ancorada no pressuposto constitucional da Constituição que eu assinei, tá? E que estabelece o respeito absoluto à orientação sexual das pessoas. Agora, na nossa visão, a instituição família é a junção de homem e mulher. E como é que essa secretaria, inclusive, está no seu plano de governo, inclusive a criação de uma secretaria, como o senhor agora Ah, concorre à Prefeitura de São Paulo e não ao governo federal, não dá para criar um ministério, mas dá para criar certo. uma secretaria. A Secretaria da Família faria o quê? É, Qual seria a função veja, da Secretaria da Família? a mesma do Ministério da Família, guardadas as proporções. O Ministério da Família já existe no mundo, família? Existe. Em grandes nações do mundo. Na Alemanha, Canadá, Austrália, Portugal, países da África como Angola. E ele se caracteriza por 2 pilares. De um lado, ele é um formulador de políticas públicas para defender os valores da família e atender às necessidades da família. E de outro lado, ele é uma consciência na ação de governar, para que todas as ações de governo tenham como foco a família. A Secretaria da Família terá o mesmo contorno. Ela será uma formuladora de políticas públicas para proteger valores da família, atender às necessidades da família
e de outro lado ela será uma consciência na ação de governar. Toda reunião de um secretariado, por exemplo, com a presença da Secretaria da Família, ela terá essa função de ser uma consciência na ação de governar. E tem em todos os países, o Ministério da Família, ele tem aquela característica da transversalidade, ou seja, ele propõe políticas públicas que são aplicadas por todas as Dá áreas de um ação do exemplo governo. de uma política pública que seria dessa secretaria, um exemplo de uma política pública. Um exemplo de uma política pública, creche. Creches, não viria da Secretaria da Educação, e Não, sim ela da pode formular políticas de aperfeiçoamento. A iria dividir então as tarefas da Não, é a formulação. O Ministério da Família, em todas as nações onde ele existe, ele não tem uma característica executiva. Ele é um formulador de conceitos e de propostas. A mesma coisa seria a Secretaria da Família. então as creches seriam responsabilidade da Secretaria de Família. Não. A formulação de políticas, não a execução delas. E até outra discussão, já que o senhor falou da criação de uma secretaria da família, no seu plano de governo tem outra secretaria que o senhor coloca lá, que é a Secretaria das Relações Ah, Internacionais. claro, com certeza. São Paulo é uma das cidades que tem o maior número de secretarias municipais. É uma discussão hoje da forma de gestão também, que cada vez uma gestão mais enxuta, menos gastos e mais gastos para que você tenha com as necessidades da cidade. São Paulo hoje tem 28 secretarias. Com a criação dessas duas que o senhor propõe, seriam 30 secretarias. Não necessariamente. Nós defendemos, Fabiola, o conceito do Estado necessário. O que é o Estado necessário? É você quantificar equipamentos públicos e recursos humanos na proporção da demanda. Então, esse é um conceito absolutamente necessário. O Estado necessário. O Estado no tamanho para atender a demanda, mais ou menos. Né? Mas o senhor Então, cortaria algumas secretarias, não? é uma questão de avaliar. É a questão de avaliar o Estado necessário. O Estado necessário, essas duas secretarias seriam necessárias, então. Veja o seguinte, a Secretaria de Relações Internacionais, Fabiola, o que é São Paulo? São Paulo, 11 milhões de habitantes, 38 bilhões de orçamento, 1.500 quilômetros quadrados. São Paulo, e essa ideia, conceito da campanha, São Paulo muito mais que uma cidade, São Paulo é uma nação. São Paulo tem os desafios de uma nação, mas tem a força de uma nação. Na minha visão, São Paulo, qual é a visão que eu tenho de São Paulo? É uma cidade do mundo, né? É uma cidade, sabe, que tem que ter presença do mundo. O prefeito de São Paulo tem a força de um chefe de Estado. Tem que falar de igual para igual com o governador do Estado, claro, com respeito, mas com força, dignidade. Tá? Essa é a visão que eu tenho de São Paulo. Bom, nós temos a participação aqui também dos nossos colunistas na CBN. Está na linha Carlos Alberto Sardenberg. Olá, Sardenberg. Bom dia. Bom dia, candidato. Bom dia, candidato Emael. Bom dia, Fabiola. Sobre esse ponto que o senhor estava colocando agora, claro que São Paulo é uma cidade importante e tal, e que tem um peso, né, é um cargo político importante, tanto que a eleição para prefeito de São Paulo credencia a pessoa a outros voos, né? Mas São Paulo, a prefeitura não faz política externa, não pode fazer política externa, isso é competência exclusiva do governo federal, né? Isso é assim que funciona. O que o governo pode fazer é manter contatos com, por exemplo, investidores internacionais, mas isso é feito normalmente, diariamente, os investidores vêm aí querer fazer negócios. Feiras internacionais, é bom atrair também, mas nada disso justifica a montagem de uma secretaria, ou de duas secretarias. Quer dizer, você ter um secretário, assistente, subsecretário, secretário executivo, assessor, carro, motorista, e mais não sei o quê, para quê? Para uma função que não é típica da prefeitura, nem é necessária para a prefeitura, candidato. Salve, Saderberg. Olha, eu te respeito muito, acho você um comunicador extraordinário, mas eu não concordo com você. Veja, eu sou um deputado federal constituinte, eu assinei a Constituição brasileira, né? Eu sei exatamente a divisão das competências, né? Mas São Paulo é uma cidade do mundo. Quando eu falo uma Secretaria de Relações Internacionais, é realmente para alavancar São Paulo, promover um intercâmbio cultural com as nações, né? Por exemplo, eu sou o autor do artigo 180 da Constituição Federal, que estabelece a obrigação do Estado, da União, dos municípios de apoiar e incentivar o turismo.
Eu quero transformar São Paulo num polo mundial de turismo de negócios. Mas e para isso precisa uma secretaria? Justamente essa questão, né, do Sardenberg, porque a gente já tem tantas secretarias, isso de certa maneira é possível fazer por meio dessas secretarias que já existem ou não? A Secretaria para uma cidade-nação como São Paulo, de Relações Internacionais, é absolutamente necessário. Eu volto ao conceito do Estado necessário, dimensionar a estrutura pública da cidade em conformidade com a demanda. Fala, Sardenberg. Não, deputado, é que eu queria dizer sobre essas questões, atitudes e propostas e políticas que são, o senhor me desculpe a palavra, mas que são inúteis. Por exemplo, essa sua proposta de tornar obrigatório o incentivo ao turismo, né? É inócua, totalmente inócua, porque o turismo, inclusive o turismo numa cidade como São Paulo, que é um turismo de negócios, o que atrapalha o turismo na cidade de São Paulo? Atrapalha a moeda cara, hotéis caros e falta de hotéis. Então, suponha que atendendo a prefeitura mobiliza aí para fazer feiras e congressos em São Paulo. Não tem, deputado, não tem lugar para fazer. Está tudo lotado, não tem hotel, não tem centro de convenções, etc. Está tudo lotado pelos próximos anos. Não tem hotel, não tem aeroporto. Como é que o senhor vai trazer um monte de turistas se não tem aeroporto para receber? Quer dizer, então o senhor diz, olha, eu quero uma política de incentivo ao turismo. Não funciona nada se o senhor não tiver essa infraestrutura que depende da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, etc. Esse é o ponto, quer dizer, essa é a política importante, abrir condições de infraestrutura e não fazer uma política de indução ao turismo que não funciona por causa dessa realidade, deputado. Você está muito pessimista, Sardenberg. Veja, o, Não é pessimista. você sabe, Tenta eu não marcar um concordo com congresso. você. Você está muito pessimista. Veja, Tenta marcar um o congresso. turismo no mundo todo é o maior agente de desenvolvimento e geração de emprego. Não tem nada que se compare ao turismo como indutor de crescimento e desenvolvimento. Aí você me fala, falta aeroporto, falta isso, falta aquilo. Sardenberg, é uma questão de fazer. Você vai me ouvir muito na televisão agora, essa expressão é uma questão de fazer. Porque os desafios estão aí para serem vencidos. Se você tem um prefeito amorfo que não faz nada, que tem medo, São Paulo fica como está. A discussão é grande. Sardenberg, obrigada pela pergunta. Tem outra questão polêmica aqui também passada pelos nossos ouvintes, candidato Emael. O senhor que leva a bandeira democrata cristão, é o seu jingle e há muito tempo. Tem um ouvinte que pergunta aqui, o que quer dizer o democrata cristão? E aí tem até, essa é a pergunta do Paulo Ângelo, tem a pergunta também do Antônio falando assim, e a religião vai ser tratada como na sua administração? Vai ser forte na sua administração? Ó, se você me permite, Fabíola, eu tenho que fazer um breve resumo da democracia cristã e da minha vida, senão eu não consigo responder essa O pergunta. tempo é seu. A democracia cristã, ela, como filosofia política, ela já existe no mundo, na Europa, desde o século XVIII. Ela se transforma em partido político em 42 na Itália, quando Alcide De Gasperi funda o PDC, Partido Democrata Cristão. Por que a democracia cristã se transformou em partido político? Qual foi a sua gênese? Para construir sociedades livres, justas e solidárias. Juntar a liberdade com a justiça através da solidariedade. Em 45, ela nasce na Alemanha, quando Konrad Adenauer funda a CDU na Alemanha, a União Democrata Cristã, a mesma CDU da Angela Merkel. Nesse mesmo ano de 45, um professor de direito da USP, Cesarino Júnior, funda a democracia cristã no Brasil com o mesmo nome, PDC, Partido Democrata Cristão, no Teatro Municipal. E aí entram na democracia cristã grandes nomes da política brasileira, Jânio Quadros, Franco Montoro, Nelson Marquesan, José Richa. Eu entro na democracia cristã em 62 em Porto Alegre. Este ano eu completo 50 anos de democracia cristã. A minha vida é a democracia cristã. A democracia cristã é marcada por duas tragédias. A primeira delas em 65, quando o regime militar extingue os 13 partidos que existiam e cria o bipartidarismo, Arena e MDB. O presidente nacional do PDC era, então, o deputado federal Franco Montoro. Aqui em São Paulo, o presidente era o saudoso deputado Roberto Cardoso Alves. Um dos bons congressistas nossos era o Plínio de Arruda Sampaio. Depois disso, a democracia cristã fica 20 anos fora do cenário político brasileiro. Até 1985, quando, por ocasião da reorganização político-partidária, um médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, refunda a democracia cristã com o mesmo nome, PDC. E aí descobrem que aqui em São Paulo estava um antigo militante do PDC. E me convocam, então, para organizar o partido em São Paulo. 85 foi um momento mágico, porque foi a primeira eleição direta nas capitais depois de 20 anos de prefeitos nomeados.
Então, para mostrar que nós havíamos voltado, nós decidimos disputar a Prefeitura de São Paulo. Aí, entre os poucos nomes que o partido tinha, nós tínhamos sido recém-fundados, né? O meu nome foi escolhido e disputei a Prefeitura de São Paulo. É quando surge o jingle, Emael, um democrata cristão, que foi criado por um companheiro nosso, que hoje é membro da Executiva Nacional. Ele é um alfaiate, tem a oficina dele aqui na rua 24 de Maio, mas é também um compositor de música popular. E ele teve a genialidade de ver no EY, o EI brasileiro. Então, esse jingle foi criado para ensinar o povo a dizer Emael. Bom, no ano seguinte, eu já me elegi a deputado federal constituinte, com uma das maiores votações do Estado. Eu tive 72 mil votos, que trazidos para o cenário de hoje é alguma coisa em termos de 250, 300 mil votos. Em 90, me reelegi deputado federal. Nessa eleição de 90, nós elegemos 22 federais, dezenas estaduais, 3 governadores de estado, 4 senadores da República. Em 92, elegemos centenas de prefeitos. Na eleição anterior, tínhamos elegido o prefeito de Ribeirão Preto. Mas só um ano depois, Fabiola, em 93, ocorre a segunda tragédia da democracia cristã no Brasil. Uma decisão trágica, profundamente equivocada da direção nacional, promove a fusão do PDC com o PDS. E a nossa casa é destruída pela segunda vez. Eu estava no meu segundo mandato, eu liderei a resistência, fiz tudo que estava ao meu alcance. De madrugada bati na porta de um ministro do TSE com mandado de segurança, tentando impedir a fusão, mas a fusão ocorre. E foi aí que o senhor criou o seu partido. Aí, 2 anos depois, eu criei o PSDC para resgatar a democracia cristã. Isso explica, Fabiola, por que 3 vezes eu fui candidato a presidente da República, no processo da reconstrução. Na apresentação, você mencionou que eu fui candidato a governador de São Paulo. Eu nunca fui candidato a governador. O governador não foi. Nunca fui. Tá? Quando eu estava no meu segundo mandato, no auge da democracia cristã, o PDC era fortíssimo, foi um golpe muito forte a destruição da democracia cristã. O que me levou a me afastar do parlamento nessa missão da reconstrução da democracia cristã no país. E qual vai ser o papel da religião numa eventual administração sua, que é a pergunta aqui do outro ouvinte, já que o senhor explicou a democracia cristã? Na democracia cristã convivem católicos, evangélicos e mesmo de outras religiões. Por exemplo, eu sou católico. Eu me aproximei da democracia cristã porque eu fui um dos dirigentes da JOC, da Juventude Operária Católica, no Rio Grande do Sul. O meu candidato a vice-prefeito, é um líder presbiteriano, que é o professor Lindbergh, do Mackenzie. Então, no PDC, na democracia cristã, convivem católicos, evangélicos e membros de outras religiões. O que nos une é o compromisso vertical com os princípios do cristianismo. Então, a religião, como religião, não tem e nem terá uma influência em termos de religiosidade numa administração municipal. Mas os princípios do cristianismo orientarão todas as minhas ações. Mais participação aqui dos nossos colunistas da CBN. Nós temos agora a participação do Kennedy Alencar, que ele deixou gravada a pergunta. Vamos ouvir. Bom dia, Fabiola. Bom dia, candidato Emael. Candidato, o senhor é veterano de disputas eleitorais na qualidade de candidato de um partido nanico. O senhor e o seu partido, o PSDC, têm obtido votações inexpressivas. E não importa o cargo ao qual o senhor se candidate, o senhor sempre faz um discurso genérico falando da família e da religião. Como o senhor explica essa baixa aceitação do eleitorado? São uma evidência de que o senhor não tem um programa que atenda aos interesses concretos do eleitorado? Ora, se você tivesse ouvido a resposta que eu dei à pergunta anterior, você não teria me formulado essa pergunta. Tá? O PSDC hoje é um partido com 67 anos de história no Brasil. Tá? Um partido que foi 2 vezes destruído, um partido que não se dobra, não se afasta dos seus ideais. Hoje, depois daquela trágica fusão com o PDS, né? Hoje nós já estamos novamente em 2.000 cidades no país, temos 20.000 candidatos a vereadores. As minhas propostas não são genéricas. Meu caro jornalista, quando terminou a Constituinte, eu fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Mas e qual é que hoje fazem parte do dia a dia dos brasileiros. Quando eu falo numa coisa, por exemplo, quando eu falo em lazer social, quando eu quero lazer social na cidade, tudo que eu falo é em função do que eu já fiz. Coloquei na Constituição o parágrafo 3º do artigo 217, que obriga o poder público a promover o lazer como forma de promoção social. O candidato, eu acho que o Kennedy, ele quer dizer sobre a resposta da população pela votação inexpressiva. Hoje, por exemplo, qual é o tamanho do seu partido? Quantos deputados, senadores, prefeitos, governadores que tem do partido? Essa é a pergunta dele. Qual é a resposta da população não tem sido muito boa em relação a essas propostas. Aí nós entramos num outro cenário.
Fabiola, qual é a oportunidade que a democracia cristã tem tido para dizer o que ela já fez pelo país? Qual? Por exemplo, na primeira pesquisa do Datafolha, 75% da população me conhece. Agora, essa última, 72%. Está na margem de erro. Bom, nós fizemos uma série de estudos de levantamento de opinião internos, né? Não com a característica de pesquisa, exatamente para decifrar isso. 75% das pessoas de São Paulo me conhecem. E por que nós não temos uma presença eleitoral mais forte? Por uma única razão. As pessoas me conhecem, mas não sabem o que eu já fiz. Isso realmente é algo... Por que não sabem? Eu noto, nessa eleição de 2012, um outro comportamento dos meios de comunicação. Por exemplo, eu nunca tive a oportunidade que estou tendo neste momento de poder falar pela CBN e para todo o eleitoral de São Paulo. Tá? Por exemplo, Fabiola, vou relatar 2 ou 3 coisas. Hoje tem mais comida na mesa do trabalhador, porque eu coloquei na Constituição que o imposto, o ICMS, pode ser menor para os produtos mais necessários. Alguém sabe disso? Mas sabe agora que eu estou falando pela CBN. Tá? Aviso prévio proporcional. No dia 28 de janeiro de 1988, aprovei e coloquei na Constituição que o aviso prévio deve ser proporcional ao tempo de serviço e no mínimo 30 dias. Hoje foi regulamentado. Hoje todo trabalhador do Brasil, todo trabalhador de São Paulo que for mandado embora sem justa causa tem no mínimo mais 3 dias de aviso prévio. Essa é uma conquista minha para os trabalhadores brasileiros, mas eles não sabem. Nós estamos ouvindo o candidato Emael e temos a participação também dos nossos colunistas. O Gilberto de Menstein já está conosco também. Olá, de Menstein, bom dia. Bom dia. Candidato, a gente tem colocado aqui muita importância da educação, e que é um tema, no meu modo de ver, central para ter uma cidade melhor. E sempre volta a questão de que não tem boa educação sem bom professor. De fato, candidato, o que é possível fazer, de fato, para ter um melhor professor na cidade de São Paulo? Tem alguma ideia que você teve, que ninguém teve, alguma coisa assim que poderia iluminar a cidade diante dessa questão? De Menstein, bom dia. Olha, eu sou um fã seu, viu? Eu acho muito as suas propostas muito consistentes. Eu sou advogado, mas também sou professor. Eu me formei no curso de História Natural pela PUC do Rio Grande do Sul e lecionei muitos anos. Eu sei como é que é a vida de um professor. Então, não adianta ficar fazendo discurso para homenagear professor. O ponto central que você tem hoje, inclusive para conquistar talentos, você tem que ter outra forma de remunerar o professor, permitindo que ele realmente se dedique plenamente à sua função de mestre, de educador. Essa questão da remuneração do professor é a âncora do processo se você quer atrair quadros qualificados e mantê-los no serviço público. Muito obrigada, Gilberto de Menstein. Tem mais perguntas aqui dos ouvintes. Tem pergunta relacionada à segurança pública. Inclusive, no seu plano de governo, tem lá, Plano Municipal de Segurança Pública. O que consta nesse plano? A interação de todas as ações. Você veja, o que nós temos na área da saúde? Você tem a esfera municipal, estadual e federal que não conversam entre si. As inteligências não se complementam. A mesma coisa existe na área da segurança pública. Você tem a Guarda Civil Metropolitana, você tem a Polícia Civil do Estado, a Polícia Militar e a Polícia Federal. Todas essas ações de governo na área da segurança não conversam entre si. Pega uma viatura da Guarda Civil. E como é que o senhor vai fazer essa ligação, essa conversa entre elas? De 2 maneiras. Tá? De um lado, pela ação do prefeito, um contato com o governo do Estado, com o governo federal, incentivando políticas públicas integradas. E, de outro lado, dotando, né, a polícia, focando na Guarda Civil Metropolitana. Nós temos que ter um melhor em termos de equipamento de TI em todas as viaturas, nas suas centrais, para permitir o interrelacionamento, uma integração de todas essas ações. Aliás, veja o seguinte, na minha visão, antes da ação está o conceito. Você tem que ter o conceito antes da ação. Esse é o maior problema, então, na área da segurança, na sua avaliação, essa falta de conversa. Outra questão, o senhor falou até que da dificuldade de fazer uma campanha, né? A sua campanha tem lá como teto de gasto 10 milhões de reais. Já gastou quanto?
Nós estamos caminhando, né? Mas está muito longe de chegar Está nisso. muito longe disso. E uma das discussões é da onde vem esse dinheiro? Quem são os grandes patrocinadores da sua campanha? Quem são os grandes financiadores da sua campanha? Porque a gente tem até a informação da Justiça Eleitoral que o repasse do fundo partidário ao PSDC foi suspenso por uma irregularidade na prestação de contas de 2009. Então, quer dizer, ficou com o repasse do fundo partidário suspenso, que é um prejuízo e até tendo que devolver R$32 mil. Não, hoje nós estamos recebendo fundo partidário pequeno, mas estamos. Não teve uma suspensão? Tá no site do Tribunal Superior Eleitoral. Nós passamos 3 anos sem receber fundo partidário. Tá? Mas hoje nós estamos recebendo, mas é muito pouco, Fabiola. Não chega a R$100 mil por mês. Tá? Para o país inteiro, não é nada. O PSDC vive sem fundo partidário. E como é que vocês estão financiando a campanha de vocês? Quem são os grandes financiadores? Nós temos hoje... Os recursos que foram aportados à campanha são só de 2 doadores. De um lado, o diretório estadual do PSDC e, de outro lado, uma doação de pessoa física do Guarujá. E quem são? É pessoa física? Uma pessoa física do Guarujá e o diretório estadual do PSDC. Agora, nós temos uma vantagem, Fábio, que são os quadros qualificados que o PSDC tem. O que nós temos de comunicadores dentro do PSDC. E as pessoas acabam trabalhando. Claro, você vê, todos os nossos programas são de altíssima qualidade. Programas de televisão. Tem um ouvinte que mandou até aqui, o senhor fala da criação da Secretaria de Relações Internacionais, a Secretaria já tem, a gente até foi confirmar aqui, porque eu também imaginava que ela tivesse, e ele disse que já tem, inclusive é o Alfredo Kutait, que é o secretário. Bom, então tem que melhorar o site da prefeitura, porque lá não existe essa secretaria. Não existe. Vamos fazer um jogo rápido, eu gostaria que o senhor respondesse sim ou não, a favor ou contra, para a gente ter informações, até responder mais questões dos ouvintes aqui. O senhor é a favor da derrubada do Minhocão? Não. Tem que ter um processo de transição. Pedágio urbano? Absolutamente contra. Eu coloquei na Constituição Federal a proibição do pedágio urbano. Ampliação do rodízio municipal de veículos para mais dias ou para mais placas? Não, a solução não é essa. A solução é você ter uma modificação do sistema viário de São Paulo. Restrição à circulação de caminhões? Favorável. Isso hoje é uma necessidade. E as motos nas marginais e nas grandes avenidas? Nas marginais, só se você criar faixas exclusivas. Investimento da prefeitura em metrô? Absolutamente necessário em parceria com o governo do estado. Construção de estacionamentos públicos com dinheiro da prefeitura? Não. Você pode ter até alguma coisa subsidiada, mas essa é a responsabilidade do cidadão. União homossexual? Respeitar o estabelecido na Constituição, que é o respeito à orientação sexual das pessoas. Organizações sociais na saúde? Mantê-las, mas com fiscalização muito forte. Eleição direta para as subprefeituras? Não. O subprefeito tem que ser de confiança do prefeito e seguir a sua visão de cidade. Bico oficial da Polícia Militar para atuar na Prefeitura de São Paulo é uma saída? Numa fase de transição pode ser. O fim da sacolinha plástica? Não, eu não sou favorável porque a transição foi uma transição mal feita. No futuro, quando você tiver uma política diferente, pode ser. Agora não. Um defeito e uma qualidade sua? Um defeito e uma qualidade minha? É. Um defeito meu, né? É às vezes dormir pouco, porque no dia seguinte eu sinto a consequência disso. Uma qualidade é a determinação e a persistência. Eu agradeço a sua participação ao vivo aqui na CBN. Um bom dia ao senhor. Bom dia, Fabiola. Nós conversamos com José Maria Emael, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDC, o Partido Social Democrata Cristão. Na segunda-feira, hoje já é sexta-feira. Na segunda-feira a gente recebe aqui no estúdio da CBN o Miguel Manso, que é candidato do PPL. Estará aqui conosco das 11 às 11h30. E agora vamos ao Repórter CBN na sequência.